Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Nesta ocasião, abordaremos talvez o tema mais polêmico entre todos os vídeos que já fizemos. Vamos falar a respeito do divórcio. Porém, nessa temática, quero tratar de um ponto bem específico, porque na perspectiva de alguns, há uma diferença fundamental, uma diferença etimológica entre duas palavras que aparecem, que são utilizadas no contexto da dissolução conjugal, quais sejam repúdio e divórcio. Por exemplo, nós, quando lemos Malaquias, capítulo 2, versículo 16, nós vemos a seguinte afirmação. Veja, Malaquias, capítulo 2, versículo 16 diz o seguinte: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Veja, essa é a tradução da Almeida Revista e Corrigida. Aqui aparece a expressão repúdio. Deus aborrece o repúdio. Em algumas traduções, a tradução, na verdade, é Deus odeia o divórcio. Porém, quando nós vamos ao texto hebraico, nós encontramos uma expressão aqui traduzida como repúdio, a expressão hebraica shalar. Entretanto, nós, quando vemos outros textos em que se trata do divórcio, há o emprego de uma outra expressão hebraica, o hebraico keritut. Por essa razão, há quem afirme que Deus, na verdade, odeia o repúdio e não o divórcio, porque repúdio e divórcio são palavras diferentes que se referem a situações distintas. Veja, que curiosidade, né, se apresenta diante de nós. Será que, de fato, essa afirmação ela tem fundamento bíblico? Será que ela faz sentido? É o que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Por isso, o título desse vídeo será o mesmo título de um artigo que eu redigi acerca do assunto, cujo link vai aparecer na descrição do vídeo. Esse artigo está no meu blog, depois você acessa através do link e o artigo vai estar de maneira mais completa, detalhada, tratando desse assunto em especial. Nós vamos tratar de divórcio e repúdio e vamos intitular essa abordagem da seguinte maneira: divórcio e repúdio são coisas diferentes? É o que veremos. Bom, o proponente, na verdade o principal proponente dessa teoria, dessa tese, é um escritor chamado Walter Callison. Walter Callison redigiu um livro cujo título em inglês é Divorce, a Gift of God's Love, que significa divórcio, um presente do amor de Deus. A partir daí nós já percebemos que toda a argumentação do autor converge para essa temática central, para essa visão de que o divórcio é, na verdade, uma dádiva, porque na perspectiva de Callison, o divórcio é um privilégio concedido por Deus como um corretivo para resolver situações que se tornaram intoleráveis. Ele faz essa afirmação no livro dele. E ele, a partir do que escreveu Callison, muitos outros desenvolveram seus pensamentos. E hoje nós vemos com muita frequência pessoas evocarem esse argumento quando alguém diz, olha, mas Deus odeia o divórcio. Alguém diz, não, Deus odeia o repúdio, porque divórcio e repúdio são coisas diferentes. E embora isso pareça inofensivo, né, na verdade não é, porque a intenção dessa argumentação é legitimar o divórcio indiscriminado, ou seja, favorecer e até mesmo, de certa forma, incentivar o divórcio entre os crentes. Quando, na verdade, Jesus afirmou que aquilo que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Mas vamos analisar se de fato a coisa é como Walter Callison afirma. Segundo Callison, divórcio seria a dissolução conjugal formalizada por meio de um documento escrito, a carta de divórcio. Enquanto o repúdio seria a dissolução conjugal
arbitrária, sem um documento formal, de modo que a mulher ela não tinha o direito de se casar novamente, ela ficava impedida de se casar novamente e por essa razão ela acabava sofrendo, porque naquela ocasião as mulheres não trabalhavam fora como as de hoje, né? Elas dependiam do sustento de seus maridos e tal, então por essa razão o repúdio era considerado algo cruel, assim diz Carlson. Mas será que é assim mesmo? Será que as coisas são assim? Bom, essa conclusão de Carlson parte do pressuposto de que palavras iguais sempre, ou melhor, palavras diferentes sempre representam conceitos distintos. Essa é a ideia de Carlson. Palavras diferentes sempre representam conceitos distintos. E essa é a ideia daqueles que abraçam esse argumento. Mas se nós pensarmos assim, se a gente pensar assim na língua portuguesa, nós teremos problemas, né? Porque, veja, o próprio termo casamento, ele tem como sinônimo o termo matrimônio. Então, dizer que palavras diferentes indicam conceitos diferentes não é necessariamente verdadeiro. Porque casamento e matrimônio são a mesma coisa, menino e garoto também são sinônimos, entre muitas outras palavras que nós conhecemos como sinônimos. Aliás, vale ressaltar que a Bíblia ela usa abundantemente a sinonímia. A Bíblia está repleta de sinônimos. Eu quero dar alguns exemplos, eles são mais frequentes, né, na literatura poética, nos escritos sapienciais, né, eles são mais frequentes. Quer ver um exemplo disso? No livro de Salmos, o Salmo de número 24, é um salmo bastante conhecido, né, bastante recitado. E logo no versículo 1 nós encontramos o uso da sinonímia. Veja, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Perceba que terra e mundo aqui são usados como sinônimo. É algo evidente. Veja também em Provérbios, quando nós vamos, por exemplo, encontramos Provérbios 16, Provérbios capítulo 16, o versículo 18 diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Veja, soberba e altivez de espírito são expressões usadas nesse texto como sinônimas. Logo, não podemos concluir antecipadamente, sem analisar o contexto do texto, que palavras diferentes trazem consigo sentidos diferentes. Na verdade, quando nós analisamos as Escrituras, quando nós fazemos uma investigação semântica nas Escrituras, nós verificamos, por exemplo, que há termos que têm vários significados. Um termo com muitos significados. Um exemplo disso é a palavra mundo, né, o termo grego cosmos. Cosmos pode ser traduzido dando a ideia de terra habitada, pode dar a ideia de toda a ordem criada e pode dar a ideia de humanidade. Veja, muitos sentidos em uma só palavra. Acontece nas Escrituras de nós termos sinônimos, palavras diferentes com o mesmo sentido, mas acontece de nós termos uma palavra com vários sentidos. Então, o que define essa sinonímia, o que define a antonímia? O contexto. Nós vamos verificar o contexto em que essa palavra se encontra. Por isso, é importante a gente ressaltar que a etimologia, ou seja, esse estudo do sentido, do significado, da origem das palavras, não é a única chave para a interpretação das Escrituras, não é a única chave hermenêutica. Eu não posso pegar o sentido de uma palavra, o significado de uma palavra e usá-lo independente do seu contexto. E aparentemente é isso que Carlson e seus discípulos fazem. Se não vejamos, o conceito de Carlson parece mais baseado no direito romano do que nas Escrituras. Porque o direito romano utilizava divórcio e repúdio com sentidos levemente diferentes. Por exemplo, a palavra latina divortium
ela era usada para a dissolução conjugal consensual. Mas a palavra latina repudium era usada para o divórcio litigioso. Mas as duas palavras eram termos técnicos que apontavam para o divórcio, para algo formal, algo formalizado por meio de um documento escrito. Então não havia essa distinção proposta por Carlson, mas nós percebemos que há uma espécie de distinção, né? E Carlson parece ser mais influenciado por isso do que pela Bíblia. Porém, mesmo havendo uma leve distinção, os escritores romanos dos primeiros séculos, eles usavam repúdio e divórcio de forma intercambiável. Um exemplo disso é Tácito, um historiador romano que viveu entre o ano 56 e 117 depois de Cristo, e que ao relatar, por exemplo, o divórcio do governador Quirino, governador da Síria, ele usou a expressão repúdio para relatar o divórcio, porque repúdio e divórcio, na verdade, eram a mesma coisa, né? Mesmo no direito romano. Só mudava, né, que um era consensual, o outro era litigioso, mas ambos eram formalizados pelo direito romano. Interessante que os escritos patrísticos também não fundamentam uma interpretação de Carlson. Agostinho de Hipona, por exemplo, teólogo cristão que viveu ali por volta do IV século, ele, no seu escrito intitulado Dos Bens do Matrimônio, ele, ao se referir à lei mosaica a respeito do divórcio, ele usou a expressão latina libello repudi. O que significa isso? É um libelo de repúdio, ou seja, um documento escrito onde a razão do repúdio é mencionada. Ele usa essa expressão para se referir à carta de divórcio que Moisés descrevera ali em Deuteronômio 24. Porque, veja, havia uma palavra específica para divórcio, o latim divortium, mas Agostinho usou repudie, que é, na verdade, apenas uma outra forma do latim repudium. Veja, Agostinho, um grande teólogo cristão, não reconheceu a distinção proposta por Carlson. Jerônimo também, ao traduzir as escrituras para o latim, na famosa tradução conhecida como Vulgata Latina, ele, ao traduzir Mateus 19, versículo 7, ele usa a expressão libellum repudii. Ou seja, a mesma expressão de Agostinho, ele usa para se referir à carta de divórcio, porque em Mateus 19, 7 é o momento em que os fariseus respondem a Jesus dizendo: olha, mas por que então Moisés nos mandou dar carta de divórcio? Então ele traduz isso como divórcio como repúdio. Por que ele fez isso? Porque entre os pais da igreja, essa distinção proposta por Carlson não existia. É importante termos isso em mente. Agora, ao analisar o texto bíblico, convido você a ir a Mateus 19 comigo. Mateus capítulo 19, texto bastante utilizado para esse fim, para a defesa dessa distinção entre as palavras. Mateus 19. Em Mateus 19, nós vemos no versículo 3 o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, testando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Perceba que a pergunta dos fariseus envolve o repúdio. O termo grego empregado aqui, o termo grego apolio, traduzido como repúdio. Interessante que eles fazem uma pergunta referente ao repúdio. E geralmente todos que vão interpretar esse texto fazem menção das diversas concepções que existiam entre os rabinos sobre as razões do divórcio. Geralmente se menciona Hilel e Shammai para se falar das razões que davam ocasião ao divórcio. Duas escolas que predominavam nesse sentido. Mas aqui eles estão falando sobre repúdio. Porém, depois que Jesus lhes responde, depois que Jesus explica para eles que eles devem se remeter à
narrativa da criação, pois ela expressa a vontade de Deus, o ideal divino para o matrimônio, os fariseus, diante da resposta de Jesus, eles também respondem, eles reagem. E na resposta dos fariseus, veja o que aparece no versículo 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Veja, eles falam carta de divórcio. Divórcio aqui é uma outra palavra, apostácio. E justamente esse argumento de palavras diferentes é usado para justificar o divórcio indiscriminado, dizendo, olha, tá vendo, são coisas diferentes, Deus autoriza o divórcio, mas reprova o repúdio, mas aqui eles respondem a Jesus, justificando a afirmação deles lá atrás, eles afirmaram, né? Ou melhor, eles fazem uma pergunta dando a entender algo. É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus explica, então, tá bom. Você está dizendo que não é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ora, o que tem, então, se divórcio e repúdio são coisas diferentes, o que tem a ver carta de divórcio com repúdio? Mas o interessante é que no versículo 7, o texto diz assim, eles dizem, né, que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Como assim? Dar carta de divórcio e repudiar, mas repúdio e divórcio não são coisas diferentes? Como é que repudia? Como é que dá carta de divórcio e repudia? Que coisa é essa? E Jesus não corrige eles, surpreendentemente. Porque, biblicamente, quando nós observamos outros textos, inclusive do Antigo Testamento, nós vemos que repúdio e divórcio são uma e a mesma coisa. Através da carta de divórcio é que o indivíduo podia repudiar, ou seja, mandar embora a sua mulher, despedir a sua mulher. Esse é o sentido do termo bíblico repudiar. O termo hebraico que aparece lá em Malaquias 2,16, que nós citamos, shalar, ele dá essa ideia de mandar embora, despedir. E é o que vai aparecer em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Mas antes disso, nós vamos voltar a esse texto de Mateus 19, mas antes disso eu quero ir com você a Isaías 50. Vamos a Isaías capítulo 50. E quero te mostrar algo a esse respeito. Isaías capítulo de número 50 diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Veja a conexão com Mateus 19,7 com aquilo que os fariseus dizem, dar carta de divórcio e repudiar. E o próprio Deus vira para Israel e fala assim, onde está a carta de divórcio? Veja, de vossa mãe, pela qual a repudiei. Ou seja, por meio da qual eu a repudiei. Se divórcio e repúdio são coisas diferentes, como que eles aparecem no mesmo contexto? Como que o próprio Deus diz que repudiou por meio de uma carta de divórcio? Olha que coisa estranha. E o que é o termo traduzido aqui por repudiei é o hebraico shalar, que aparece em Malaquias 2,16. E Deus diz que isso aqui é resultado do divórcio, da utilização de uma carta de divórcio. É óbvio que a gente não está considerando aqui o que Deus quis dizer com essa metáfora. Uma metáfora da vida conjugal que Deus coloca para Israel para dizer para eles, olha, se vocês tivessem a carta de divórcio, vocês saberiam muito bem qual é a razão de vocês terem ido para o cativeiro, qual é a acusação que eu tenho contra vocês. Então, ou seja, eles deveriam saber disso, né? Mas na verdade o que chama atenção aqui é o uso conjunto desses termos. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo importante, uma informação importante. O termo hebraico keritut, geralmente traduzido como divórcio, aparece apenas 4 vezes no Antigo Testamento. Em todas essas quatro vezes, em todas elas, keritut está acompanhado de shalar. Porque keritut e shalar representam uma e a mesma coisa. Representam a dissolução conjugal documentada. E Carlson não tem como apontar no outro sentido. Até porque os dicionários e léxicos hebraicos mais famosos apontam nessa direção. Inclusive, por exemplo, o BDB, que é um dicionário de hebraico bíblico muito famoso, que é identificado por essa sigla, BDB,
que é uma referência, na verdade, aos sobrenomes dos seus autores, Brown, Driver e Briggs. Esse famoso dicionário hebraico bíblico afirma o seguinte, que toda vez em que shalar, o termo traduzido como repúdio, está em conexão ou está relacionado a Isha, que é o termo hebraico traduzido como mulher, e geralmente indica mulher casada, shalar, toda vez que está nessa conexão, significa divórcio. Veja, e aí quando nós vamos lá para Deuteronômio 24, eu quero que você me acompanhe agora, Deuteronômio capítulo 24, texto que baseia toda a discussão de Mateus 19, né? Toda aquela discussão é baseada naquilo que é dito em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versículo 1, diz assim, quando um homem tomar uma mulher, uma Ishá, tomar uma mulher, veja, mulher, Ishá aparece aqui, e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio. Aqui é traduzido como repúdio, mas a palavra hebraica aqui é queretut, seria carta de divórcio, como aparece na Almeida Revista Atualizada, carta de divórcio. E diz assim, e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. O termo traduzido como despedirá é o hebraico shalar, que aparece em Malaquias 2,16. Ou seja, para shalar, para despedir, era necessária a carta de divórcio. E shalar aqui está numa relação direta com Ishá. Quem é a despedida? Quem é mandada embora? Ishá. E segundo o BDB, quando há essa relação, quando há essa conexão, shalar tem o sentido de divórcio. Veja, esse é o sentido do texto. Mas voltemos lá para Mateus 19 e avancemos no texto. Eles fazem essa afirmação a respeito da carta de divórcio, os fariseus respondendo a Jesus, mostrando que quando eles falam de repúdio, eles estão pensando em casamento, porque o casamento que é dissolvido mediante o divórcio, então eles mostram para Jesus isso. E no versículo 9, Jesus ele faz uma afirmação surpreendente, que desmonta completamente o argumento de Carlson. Jesus diz o seguinte, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, ele usa o grego apolio, que significa repúdio, que é traduzido como repúdio, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, não sendo, ou seja, se for por causa de prostituição, o repúdio está autorizado. Então veja, olha só, se repúdio é uma coisa terrível, um procedimento cruel, que Jesus quer acabar com isso, porque Deus odeia o repúdio, como Jesus está autorizando o repúdio em caso de prostituição? Veja, ele diz, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Perceba que Jesus aqui ele concebe a possibilidade dessa mulher que foi repudiada se casar. Ora, como que essa mulher que foi repudiada iria se casar se o repúdio, de acordo com Carlson, era a separação sem carta que não dava autorização à mulher de se casar? Como ela poderia se casar? É óbvio que Jesus tem em mente algo totalmente diferente do que Carlson traz em seus escritos. Jesus tem em mente a sinonímia que é utilizada no Antigo Testamento. Para Jesus, repúdio e divórcio são a mesma coisa. Para Moisés, para Malaquias, para o próprio Deus em Isaías 50, repúdio e divórcio são a mesma coisa. Palavras diferentes não significam necessariamente coisas diferentes. Veja, e ele diz, olha, e casar com outra comete adultério. E o que casar, veja, o termo grego, o verbo grego gamel, que é usado para casamento. Aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, aquela que foi repudiada pode se casar porque repúdio e divórcio são a mesma coisa. Acontecia com carta. Essa historinha da carochinha de que o repúdio era sem carta e divórcio era com carta, isso foi inventado. E aqueles que viveram a dura experiência do divórcio, eles encontram nessa argumentação um consolo para o seu coração. Ainda que eles não tenham se divorciado por causa de prostituição, tenham encontrado uma outra razão
não bíblica, eles se sentem consolados por entender. Então Deus aprova o divórcio, não aprova é o repúdio. E isso gera muitos problemas. Por isso que a gente precisa pensar biblicamente acerca desse tema. Algo importante também a ser dito é que muitos desses que produzem, que na verdade quem produz esse tipo de argumentação são pastores, né? São pastores que produzem esse tipo de argumentação. E coincidentemente, aqueles que fazem essa apologia ao divórcio, esses geralmente vivenciaram o divórcio. Então a interpretação deles é na verdade uma exegese. Ou seja, eles estão injetando algo no texto. Eles estão trazendo verdades de fora que são produto da sua experiência, introduzindo no texto. Eles não fazem uma exegese, que é extrair o que de fato o texto diz, mas o que eles fazem é uma interpretação tendenciosa. E você, servo de Deus, não pode enveredar por esse caminho. Você precisa seguir o caminho das Escrituras. Talvez você tenha algumas perguntas sobre essa temática, mas para a gente responder a todas as perguntas, poxa, teríamos que estender muito esse vídeo e não é o meu propósito. Por isso eu deixo na descrição do vídeo o link para um artigo muito mais detalhado sobre esse assunto, onde provavelmente todas as suas perguntas serão respondidas. Agora, algo que eu te peço, se você tivesse interesse de ler esse artigo, leia o artigo todo. Porque já aconteceu de eu passar esse artigo para algumas pessoas e as pessoas, por ser um artigo grande, é grande. Se você quer informações mais detalhadas, você vai ter um volume maior escrito. Mas já aconteceu de eu passar esse material e a pessoa lê lá, sei lá, umas 2 páginas e depois começar a me fazer perguntas a respeito de coisas que são respondidas nas páginas seguintes. Mas a pessoa teve a preguiça de ler, então ela vem me trazer as perguntas. Eu quero a resposta mais rápido. Poxa, mas tenha paciência, leia o texto todo, ele vai te explicar com uma riqueza de detalhes muito grande. Acesse lá o blog. E eu acredito que assim as suas dúvidas serão dirimidas, tá bom? Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa edificar a sua vida e que você possa a cada dia buscar um aprofundamento nas Escrituras e não dar ouvidos simplesmente àquilo que as pessoas dizem e que legitima a situação que você vive. Não, veja o que a Bíblia diz de fato. E se a Bíblia disser, faça. Se ela não disser, não faça.